Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor.
Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma palestra nesta Casa de Amor e Caridade. Hoje nós temos conosco a nossa irmã Lalinha, que vai trazer uma palestra com o tema Os Três Reinos. Nós queremos passar os avisos da casa habituais e hoje a casa pede para agradecer todos aqueles irmãos e irmãs que continuam contribuindo com as contribuições em dia na nossa casa. E que nós aqui agradecemos a todos, porque isso tem nos ajudado muito. Vou fazer a leitura de uma página. A página tem um tema: Lição Viva. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? João, capítulo 6, versículo 60. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião, traduzir religamento é primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros, convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sim, efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda e assinalar o pacto de redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com Cristo e seguindo-lhe os passos. Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agora eu gostaria de convidar todos vocês para juntos fazermos uma prece, elevando nosso pensamento a Deus, nosso pensamento ao alto, e juntos entrarmos numa mesma sintonia, como era antes aqui nesta Casa de Amor e Caridade, com o mesmo fervor, com a mesma energia. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado querido, Ananias, mentor desta Casa de Amor e Caridade, todos os outros nossos benfeitores que nos acompanham, que se façam presentes neste momento em que estamos aqui reunidos em nossos lares, através dessa nova tecnologia que nos auxilia a nos manter conectados com a nossa casa. Que possamos juntos absorver esse conhecimento desta doutrina maravilhosa, que possamos pôr em prática tudo o que aprendemos aqui, que possamos disseminar essa semente de amor e caridade. Senhor, peço também que essa luz que daqui se irradia percorra também os hospitais, todos aqueles doentes, enfermos, seus familiares, que eles sejam tranquilizados, as casas de repouso dos idosos, os centros de tratamento de enfermos mentais, os locais de sofrimento deste planeta, assolados pela fome e pela miséria, o plano inferior da espiritualidade,
onde muitos irmãos equivocados ainda se encontram, que eles possam ser tocados por essa luz, que eles possam ouvir esses ensinamentos, que tenham neste momento um lampejo de lucidez e aceitem a ajuda que lhes é oferecida. Obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais essa noite. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam de profunda gratidão ao nosso Pai Celestial, esse Pai amoroso, esse Pai compreensivo, em primeiro lugar, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aqui estarmos reencarnados nesse processo difícil de evolução espiritual. Gratidão ao nosso Pai pela coragem que Ele nos dá nos momentos difíceis da nossa caminhada. Pela paciência quando as coisas ficam difíceis na nossa vida. Pelo alento, pelo conforto, pela intuição no momento da dúvida, quando não sabemos para onde caminhar, em que nós elevamos o nosso pensamento ao alto e o Pai, na sua infinita bondade, Ele vem nos socorrer. Ele envia os seus enviados, trabalhadores abnegados do bem, que vêm até nós para trazer o conforto, para aquietar as nossas almas, para nos trazer a paz necessária para que possamos tomar decisões assertivas na nossa vida. Portanto, só temos a agradecer. E por isso nosso sentimento de profunda gratidão ao nosso Pai e a todos esses irmãos que incansavelmente se dedicam a nos ajudar nessa nossa caminhada. O nosso tema de hoje, os três reinos, ele está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Mas também ele vem sendo trabalhado na Gênese do livro de Kardec e também no Consolador, através do nosso irmão Emmanuel. O objetivo, então, de nós estudarmos essa temática é caracterizar os vários reinos da natureza e conseguirmos entender didaticamente como a evolução desses reinos ela se dá. Logo na primeira questão, a questão 585 do Livro dos Espíritos, nós podemos observar a preocupação de Kardec com a classificação desses reinos. Kardec era um pesquisador. E é uma característica dos pesquisadores, ao fazer as suas descobertas, dar nomes, classificar essas descobertas, para que eles possam, mais à frente, conseguir entender e isolar cada uma dessas suas descobertas. E nessa primeira questão, nós observamos essa preocupação de Kardec, quando ele pergunta ao Espírito da Verdade sobre o que o Espírito da Verdade pensa acerca da divisão da natureza em três reinos ou em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos. E ele diz o seguinte: alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferida? E o Espírito da Verdade responde que todas elas são boas, dependendo do ponto de vista a que se estuda. Nos três reinos, ele está falando do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. Nas duas classes, ele se refere aos seres orgânicos e aos seres inorgânicos. Os seres inorgânicos são aqueles seres que não possuem vida, que não possuem órgãos. Já os seres orgânicos são aqueles que possuem vitalidade, são aqueles que possuem vida.
E nas 4 classes, ele então classifica o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, que aí estaria o homem. Que do ponto de vista moral, essa seria uma classificação mais completa, porque envolveria os 4 reinos. Falando um pouquinho do reino mineral, porque no Livro dos Espíritos ele começa discorrendo sobre as características do reino mineral. O reino mineral, então, se refere à matéria inerte, à matéria sem vida, que ela é estruturada, ela é atraída apenas por uma força mecânica. Seria, então, os seres inorgânicos. Seria a pedra, seria o ouro, seria o carvão e tantos outros, né? Os próprios minerais que compõem essa categoria. Eles não nascem, eles não crescem, eles não se reproduzem e eles não morrem. Pouco se tem a falar desse reino mineral, mas seriam aí esses seres inorgânicos, né? Como a pedra não nasce, a pedra não cresce, a pedra não se reproduz, né? Então, ela se atrai, esses elementos se atraem apenas com uma força mecânica. Depois, o Espírito da Verdade vem discorrendo sobre o reino vegetal. Então, no reino vegetal, nós estamos falando aí das plantas. Esse reino já possui vitalidade, possui vida. Entretanto, elas não têm consciência da sua existência, né? Eles não têm a consciência de que estão vivos, de que ali estão vivendo na natureza. Possuem apenas movimentos que são mecânicos. Nós já percebemos que as plantas se movimentam, mas são movimentos mecânicos. Movimentos, por exemplo, que fazem com que as plantas se dirijam, se inclinam para onde está a luz, porque elas necessitam da luminosidade, elas necessitam da luz solar para fazer o processo da fotossíntese, responsável aí pela fonte alimentar das plantas. Da mesma forma que ela se dirige com as suas raízes para a direção da água, para a direção dos nutrientes que possam nutrir, então, essa planta. Todo esse movimento são movimentos mecânicos. As plantas crescem, as plantas se reproduzem, mas as plantas não pensam e nem falam. E as plantas também morrem. E nós devemos cuidar das plantas com todo cuidado, com todo carinho, porque elas, entre outras coisas, elas fornecem o alimento, né, para o homem. Elas fornecem o remédio, temos aí a fitoterapia, né, que é o tratamento, a terapia através das plantas. As plantas oferecem o oxigênio, né, responsável aí pela nossa sobrevivência. Então, embora as plantas não falem, embora as plantas não pensem, mas elas têm a sua importância. Aliás, todos os elementos têm a sua importância na natureza, porque nada que Deus faz, ele faz por acaso. Ele faz sem que haja essa importância. Na questão 586 e até a questão 591, Kardec, então, vem questionando, vem fazendo seus questionamentos e suas perguntas acerca desse reino vegetal. Na 586, Kardec pergunta se as plantas têm consciência de sua existência. O Espírito da Verdade diz que não, as plantas não pensam, elas têm apenas a vida orgânica. Então, elas têm apenas a vida, a vitalidade, né? Elas não pensam, elas não raciocinam. E aí ele pergunta na 587 se as plantas experimentam alguma sensação. Já que elas têm vitalidade, já que elas têm vida, já que elas nascem, já que elas se reproduzem, que elas morrem, será que as plantas possuem alguma sensação? Elas sofrem quando são mutiladas?
E eu lembro que na infância, né, era muito comum as mães, né, ensinarem às crianças que não podiam arrancar a florzinha, que não podia arrancar a folhinha da planta, porque a planta ia sentir, que a planta ia sofrer. Evidente que era uma forma de mostrar que teria que se ter o cuidado, o respeito com as plantas. Entretanto, as plantas não têm sofrimento, porque elas não têm sensações. Elas recebem as impressões físicas que elas sofrem na matéria, mas elas não têm percepção, portanto, não têm sentimento de dor. Então, quando nós vamos abordar, né, os nossos pequenos, é importante que nós mudemos um pouco a nossa fala, né? Não sente dor, mas nem por isso nós vamos arrancar a plantinha. Nem por isso nós vamos pisar na plantinha, porque é um ser vivo. E como tal, ele tem direito à vida. E ele está aqui para nos ajudar, para nos servir de alimento, de medicamento, né? De oxigênio para a nossa vida. E aí, pulando para a questão 591, Kardec pergunta: nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de uma natureza mais perfeita? Então, o que Kardec está perguntando? Será que nos mundos mais elevados, como são essas plantas? As plantas são mais perfeitas? E o Espírito da Verdade responde que tudo é mais perfeito nos mundos mais perfeitos. Nos mundos mais adiantados, nos mundos mais evoluídos, tudo é mais perfeito, mas as plantas continuam sendo plantas, e os animais continuam sendo os animais, e os homens sempre serão os homens. Entretanto, todos esses três elementos vão possuir características diferenciadas, porque estarão no mundo mais evoluído, no mundo mais perfeito. Depois, o Livro dos Espíritos, Kardec vem então fazendo os seus questionamentos acerca do reino animal. E aí ele diz o seguinte, o Espírito da Verdade diz o seguinte, que o reino animal também possui vitalidade, tal qual o reino vegetal. Mas que os animais, eles têm uma inteligência instintiva limitada. Então, já vemos aí características diferenciadas desse reino vegetal. Eles possuem um instinto que predomina a essa inteligência limitada, uma vez que é uma inteligência instintiva. E o cuidado, por exemplo, que nós observamos que os pais, né, têm com os seus filhotes, eles vêm desse instinto de conservação, que nós observamos que o animal, ele tem esse cuidado com o seu filhote. Outro dia eu estava vendo no Facebook uma cena de uma macaca mãe protegendo o seu filhotinho. Ela estava com o filhotinho nos braços e uma pessoa vinha querendo tocar no filhote. Ela ia batia com a mão. A pessoa vinha tocar no filhote, batia com a mão. Todas as vezes que a pessoa ia tocar no filhote dela, ela tirava a mão. Numa cena, né, de cuidado instintivo com a sua cria. Que depois esse cuidado, ele não se perpetua na idade adulta, mas instintivamente, durante o período da infância, né, do seu filhote, instintivamente ela amamenta, ela cuida, ela protege, até que esse filhote, uma vez adulto, ele possa se defender sozinho. Os animais não espiam, porque os animais não têm dívidas, eles não têm maldade, os animais não têm senso moral. Então, os animais, quando desencarnam, eles não passam. Quando eles encarnam, eles não passam pelo processo das expiações tal como nós. Por quê? Porque eles não têm essa maldade, eles não têm senso moral.
Na questão 594, Kardec pergunta: os animais têm uma linguagem? Ou seja, os animais se comunicam entre si? O Espírito da Verdade diz o seguinte, que a linguagem com palavras, com sílabas, tal qual o homem, eles não têm, mas que os animais também se comunicam entre si. Eles têm uma forma de se comunicar, muito embora limitada, mas que eles se comunicam. Que mesmo os animais que não emitem som, de alguma forma eles se comunicam entre si. Muito embora nós não consigamos detectar essa comunicação, mas que os animais se comunicam, eles se entendem entre si. E na questão 597, ele pergunta o seguinte: já que os animais possuem uma inteligência, ainda que limitada, né, uma inteligência instintiva limitada, né, que nós observamos em muitos dos animais, há neles um princípio dependente da matéria? O que Kardec está perguntando aí? Os animais têm uma alma? Quando ele pergunta, há neles um princípio independente da matéria, Kardec está querendo saber, na verdade, se os animais possuem uma alma. E é uma dúvida que também nós temos, né? É uma dúvida de muitos de nós. E ele diz que sim, que existe esse princípio inteligente e que esse princípio inteligente sobrevive ao corpo. E que também é uma alma, mas que é uma alma inferior à do homem. É uma alma diferente da alma do homem. E que entre a alma do homem e a alma dos animais, há tanta distância entre a alma do homem e a alma de Deus. Então, isso só para nos mostrar que existe esse princípio, sim, que existe esse princípio independente da matéria, independente do corpo do animal, que nós podemos chamar de alma, mas que é algo bem diferente do que seria a alma humana. Que a alma dos animais conserva depois da morte a sua individualidade, mas que não tem consciência de si mesmo, porque a sua inteligência é limitada. Então, mantém a individualidade, mas o animal não tem consciência de si. Que o animal também não tem, que essa alma do animal, ela não tem a escolha de encarnar em um animal ou em outro. Por quê? Porque o animal, essa alma do animal, ela não tem livre-arbítrio. Né? Não é como o homem, que dotado do livre-arbítrio, ele muitas vezes participa do seu processo de escolha na sua reencarnação. De reencarnar em uma família, de reencarnar em outra família, de reencarnar no sexo feminino ou no sexo masculino, de reencarnar em determinadas patologias, de reencarnar em determinado país, em determinada situação. Então, muitas das vezes, o homem, ele possui, porque ele tem esse livre-arbítrio, e dependendo da sua condição espiritual, ele pode, sim, participar do seu processo reencarnatório, dando até alguns palpites, né, dando aí alguns pitacos, que serão aceitos ou não pela equipe preparada, responsável pelo seu processo reencarnatório, dependendo aí das suas condições, né, e das possibilidades de acerto que nós vamos ter na hora de reencarnar. Porque essa equipe espiritual, comandada pelo nosso Pai, se eles identificam que determinada situação, ela nos levará, nós teremos grande possibilidade, grande probabilidade de nós recairmos, provavelmente eles não vão permitir que nós não estivermos ainda preparados para passar por ela. Então, ele diz que os animais seguem por uma lei progressiva, mas que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também são, mas sempre serão inferiores e sempre serão submissos ao homem. Então, o que isso quer dizer? Que os animais também passam por uma lei de progresso, ou seja, eles também progridem,
Mas é importante que nós entendamos que não da mesma forma que o homem. Depois, Kardec vem então discorrendo sobre o reino nominal, né? E aí estamos falando de nós, estamos falando do homem. Que o homem, ele possui a mesma vitalidade que tem no reino vegetal, que tem no reino animal, mas ele possui uma inteligência especial. Uma inteligência já não instintiva, embora o homem possua também o instinto, mas o homem pensa, e por conta disso ele tem consciência do futuro. O homem tem percepção das coisas extramateriais e tem o conhecimento de Deus, algo que os animais não possuem. O homem domina todas as outras classes. Então, vejam a nossa responsabilidade. Nós temos a vitalidade dos vegetais e dos animais, mas temos algo que os animais não possuem. Nós temos moral. Nós temos a faculdade do pensamento, que nos dá a noção do bem e do mal. Os ignorantes, simples, sem complexidade, ignorantes, sem o conhecimento, mas todos com a determinação de se tornarem perfeitos. Porque apesar de, na nossa origem, nós não possuímos a complexidade, e muito menos esse conhecimento, porque fomos criados ignorantes, mas com todas as possibilidades de, no decorrer das nossas encarnações, nós irmos nos melhorando e irmos progredindo até nos tornarmos anjos, até nos tornarmos espíritos perfeitos. Então, nós possuímos o senso moral. Em nossa consciência está claro para nós aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Nós temos o pensamento, então, através dele, nós temos a possibilidade de criar, a possibilidade de inventar, a possibilidade de mobilizar o nosso pensamento e as nossas ideias para que nós possamos utilizá-la em benefício do nosso crescimento espiritual, como também no mundo do qual nós estamos habitando, porque temos o compromisso com a nossa evolução espiritual, mas também com a evolução espiritual do mundo em que nós estamos inseridos, da família onde nós renascemos, da sociedade do qual nós fazemos parte. Então, seria um egoísmo muito grande da nossa parte nós acharmos que nós somos responsáveis apenas pela nossa evolução espiritual. Não. Nós vivemos numa sociedade. Nós nascemos junto com os nossos irmãos para que nós possamos também colaborar com a evolução espiritual daqueles que estão em nosso redor. Assim, a começar pela família da qual nós estamos inseridos. Então, nós somos responsáveis também pela melhora espiritual do irmão, da irmã, do tio, do pai, da mãe, do avô, do sobrinho, do primo, daquelas pessoas que estão ali, do amigo vizinho, porque de alguma forma nós podemos colaborar com o outro. E nós não podemos perder a oportunidade de fazê-lo, porque nós aqui estamos para isso, para sermos úteis. Nós não estamos aqui para viver apenas em nosso benefício, mas para colaborarmos com em benefício do planeta do qual nós estamos vivendo. A começar das pequenas sociedades, como, por exemplo, da sociedade familiar. Então, eu preciso voltar para dentro de mim e observar qual o meu papel dentro dessa família da qual eu renasci, da qual eu estou inserida. Dentro do espaço em que eu ocupo, da minha localização naquela família, como filho, como pai, como irmão, como eu posso colaborar?
Será que eu estou colaborando ou só estou reclamando? Ou só falo mal? Ou só aponto o dedo? Mas qual está sendo a minha participação para ajudar? De que forma eu estou colaborando? É isso que importa. Porque é disso que nós vamos prestar contas quando nós chegarmos na vida espiritual. O que você fez pelas pessoas que caminharam junto de você? Então, a nossa responsabilidade, né, enquanto superior a todas as outras classes, passa por essa responsabilidade de colaborarmos para o progresso desses outros irmãos, também dessas outras classes que estão aqui, dentro desse cenário do qual eu estou inserido. O homem tem sentimentos. Então, o homem tem amor, ele desenvolve a bondade, a empatia, a alegria, a tristeza, infelizmente o ódio, a raiva, o ciúme, sentimentos ainda presentes em nosso ser, que vieram, que estão conosco, mas que nós estamos aqui para transmutar esses sentimentos. Se eu me irrito com facilidade, eu preciso identificar isso em mim, porque eu preciso encontrar os caminhos que possam me ajudar para diminuir essa minha irritabilidade diante da impossibilidade do outro, diante do ritmo do outro, diante do entendimento do outro. Então, são sentimentos e são emoções que nós ainda possuímos, mas que nós não temos que voltar com elas. Nós precisamos identificar essas emoções ainda disfuncionais, esses sentimentos inferiores que tanto dificultam a nossa relação interpessoal, a nossa relação com aqueles que estão caminhando conosco. Da mesma forma que o outro compreende a nossa pequenez, que o outro compreende as nossas dificuldades, nos ama e nos aceita como nós somos, nós, como seres com esse senso moral, seres que têm consciência da sua existência, que sabe do porquê da que nós estamos, nós precisamos, e já estamos passando da hora, de trabalharmos em nós todas essas emoções e todos esses sentimentos que acabam nos causando tristeza e nos afastando da nossa linha de chegada, que é a perfeição espiritual. O homem possui ainda o sexto sentido, que nós podemos dizer que seria a mediunidade, que é a percepção do mundo espiritual. Esse sexto sentido nos permite perceber o mundo espiritual que está à nossa volta. A literatura espírita, em relação aos animais, nos explica que os animais não têm a mediunidade tal como nós entendemos a mediunidade em relação ao homem, que seria a capacidade da comunicabilidade com o mundo dos espíritos. Mas que os animais, alguns animais conseguem perceber a presença dos espíritos e manifestam, né, essa percepção através de algumas reações. Mas que o homem, ele sim possui a mediunidade e a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. E que essa comunicação com o mundo espiritual, ela tem nos permitido esclarecimentos, instruções dadas pelos amigos espirituais, que têm nos ajudado, que têm colaborado muito com essa nossa trajetória. Porque a partir das experiências daqueles que nos antecederam,
nós podemos refletir, nós temos a oportunidade de agir diferente, para que não venhamos a passar pelas situações dos nossos irmãos quando chegam ao mundo espiritual. Eu comecei a reler, voltei de Irmão Jacó, li há muitos e muitos anos atrás, e comecei a reler essa obra. E essa obra trata do retorno do irmão Jacó ao plano espiritual. Estou ainda relendo as primeiras páginas, mas é muito interessante, né? E eu convido aqui que todos possam ler, porque ele vem falando do seu processo do desencarne, do momento do desligamento do seu espírito do corpo físico, das sensações, né? Do encontro com a sua filha, que ajuda nesse desligamento do corpo físico. E ele vem, então, na obra, ele vem falando de como se dá esse processo, e a gente, de uma certa forma, a gente fica assim preocupado, e a gente quer correr atrás aí do prejuízo, porque, muito embora com todo o conhecimento, né, que a gente tem aí da vida espiritual, né, o conhecimento tudo no sentido de saber que nós, que não é o fim, que nós continuamos, né, no outro plano, que nós podemos nos comunicar, mas que ainda assim a gente acha que o que a gente faz, a gente está fazendo muito, mas a gente só vai ver que não está fazendo tanto assim quando a gente lê uma obra que fala, por exemplo, da experiência de um companheiro, né, que era um trabalhador de casa espírita, e mesmo assim as dificuldades que ele passa nesse processo do desencarne. Então, precisamos trabalhar muito no bem, né, para que nós possamos chegar na vida espiritual trazendo uma bagagem que possa nos permitir uma situação de realmente libertação, em que nós possamos chegar à vida espiritual, chegar ao plano espiritual com sentimento de dever cumprido. Ainda que nós não consigamos fazer tudo aquilo que nós planejamos fazer, mas que pelo menos nós possamos fazer mais, né, que o percentual de realizações sejam maiores do que a não realização. Então, o homem é um ser à parte da criação. Ele possui essas faculdades que as outras categorias não têm. E por isso, o seu desenvolvimento ele se dá de uma forma diferenciada. Ele tem a inteligência, ele tem a moral, para que um dia ele possa chegar à perfeição espiritual. E esse é o nosso destino, a perfeição espiritual. E aí, uma questão que a gente deve estar sempre se perguntando, se nós realmente estamos trabalhando nesse sentido, desse aprimoramento moral. Nós, infelizmente, damos à vida material uma prioridade muito grande. Nós vivemos para o trabalho, para a busca do sustento material. Ele é importante porque se nós estamos vivendo no mundo material, é evidente que nós precisamos das coisas materiais. Mas ela não pode ser o nosso único objetivo, o nosso único foco. Somos espíritos em processo de evolução espiritual, material também, mas espiritual principalmente, porque temos que sair daqui melhores do que nós somos. Então, que fique aí a nossa reflexão. Nós somos diferenciados porque nós temos uma responsabilidade maior dentro desse grande reino onde nós nos encontramos. Que nós possamos pedir ajuda aos nossos amigos espirituais para que possamos ter esse olhar para a nossa vida espiritual. Para que possamos buscar, através desses irmãos amigos,
a força que nos falta para nos direcionar para o nosso crescimento espiritual. Porque nós precisamos sair daqui, meus irmãos, melhores do que nós chegamos. Nós já perdemos muito tempo, nós nos distraímos muito com as coisas da matéria e nós precisamos focar nessa nossa melhora espiritual. Nós aqui estamos para isso. Que nós, então, possamos, com muita humildade, olhar para dentro de nós, identificar esses sentimentos e essas atitudes que precisam ser transmutadas. Será que o que eu falo é bom para quem me ouve? Será que o meu gesto é bom para quem me ouve? Será que eu gostaria de ouvir o que eu falo para o outro? Será que o tom que eu uso é bom para o outro? Eu gostaria que o outro falasse dessa forma comigo? Será que eu estou usando todas as possibilidades que eu tenho de alguma forma ajudar o outro? São muitas as possibilidades, são muitas as chances que o nosso Pai nos oferece para que nós possamos ser úteis na vida. E não podemos nos esquecer, estamos no mundo de provas e expiações, no mundo de muita injustiça, no mundo de muita maldade, mas se nós estamos aqui, é porque nós não fizemos o suficiente para estarmos no mundo melhor, porque há mundos melhores do que esses. Precisamos trabalhar para merecer ir para lá, porque Deus é bom e é justo. Então, se nós estamos aqui, é porque nós somos injustos, é porque ainda somos maus, é porque ainda não temos a bondade suficiente para estar no mundo melhor. Então, que a nossa reflexão de hoje possa ser essa. Somos diferenciados dentro desse reino, porque temos muito mais responsabilidades com a nossa evolução moral, mas com a evolução moral e material de todos aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos com muita humildade, porque nós precisamos de humildade para olharmos no espelho e vermos muitas vezes aquilo que nós não queremos ver. Mas só com humildade nós vamos conseguir identificar aquilo que em nós precisa ser modificado. Só com muita humildade que nós vamos ouvir o que o outro tem a dizer de nós, que às vezes nós não aceitamos. E só com muita humildade nós vamos pedir perdão ao outro pelas palavras que muitas vezes nós não deveríamos ter dito. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos fortalecer, que Ele possa nos ajudar a desenvolver essa humildade, esse sentimento de bondade, essa vontade de sermos realmente criaturas melhores, para que um dia, ao adentrarmos as portas do mundo espiritual, possamos realmente chegar felizes, porque fizemos o nosso melhor. Muita paz, que Jesus possa estar nos lares de cada um de nós aqui presente, e de cada um de vocês que estão nos seus lares nesse período em que nós nos encontramos, de pandemia, e que nós não podemos ainda estar juntos pessoalmente, mas que as vibrações dos nossos amigos e irmãos espirituais possam chegar ao lar de cada um de vocês. Muita paz. Que possamos, então, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, mentalizar os amigos espirituais, mentalizar o anjo guardião de cada um dos lares, para que os lares de cada um de vocês possam abrir as portas para que os amigos espirituais possam então adentrar, levando a paz que cada um de nós busca. Deus, nosso Pai de infinita bondade,
e infinito amor. Agradecemos nesse momento o amparo e a sustentação dos amigos espirituais que aqui estiveram conosco, que aqui estão conosco, nos envolvendo nessa psicosfera de paz, nessa psicosfera de amor. Que a sua luz possa iluminar os nossos caminhos, meu Pai, para que possamos dar passos firmes, seguros e assertivos. Muito obrigada, Pai. Que a sua paz possa, então, permanecer nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.